O Viver Ciência está de volta com a presença do Fred Fernandes Guimarães, que é doutor em Química, e do Maxwell Severo da Costa, que é doutorando em Química. Estamos falando de um estudo da UFG que tem o objetivo de investigar a interação da radiação laser com a matéria e a fragmentação molecular. Fontes de radiação eletromagnéticas são usadas, por exemplo, no tratamento de tumores. Como a análise da estrutura das moléculas pode beneficiar a ciência? Acompanhe na reportagem. O pesquisador suíço Hans Ogren realiza estudos na área de química teórica há mais de 30 anos. Well, theoretical chemistry is all about modeling the basic interactions of matter, the properties of matter, how it appears in different forms, how we can use matter for technological applications. So my specialty is on the molecular level, how molecules interact. How you can form new chemical products by interacting molecules. O objetivo atual de sua pesquisa é desenvolver uma teoria em modelagem molecular e até mesmo um programa de computador que seja capaz de gerir aplicações em química e ciências materiais. Esses estudos podem servir de base para avanços relacionados à saúde. Human health is dependent on the organization of molecules and macromolecules, proteins. Proteins are very basic entities in biology and in biomedicine. If the proteins don't work well, if they don't fold well, then we have a disease. And that basic properties are dependent on their atomic constituents, how they interact, how they form chemical bonds. For instance, cancers can evolve due to breaking of bonds, forming special poisonous species at the molecular level. And that has to do with the interactions between atoms. And we describe that interaction, how bonds are made and how they are broken in molecules. Os estudos moleculares de Hans Ogren e sua equipe estão voltados no momento para o trabalho com o mal de Alzheimer. So, for instance, we work on designing new labels for Alzheimer's disease, that we can detect Alzheimer at an early stage. So we are doing by computations, we design them and we test them in collaboration with the experimentalists. So if we are successful there, then much would have been achieved, for sure. A troca de informações entre grupos de pesquisadores da área, incluindo brasileiros, é constante. Theoretical chemistry is a very international subject. We don't have big instruments. We work with computers and theory, so we can easily use internet to exchange ideas and exchange results and discuss them. And we go to conferences and we visit each other. So it's a very international subject, and we have historically, we in Sweden, I think in our subject, we had a very strong collaboration with Brazil. It's not only my group, but many other groups in Sweden in this subject have a collaboration with Brazil. A gente continua o nosso bate-papo aqui no estúdio. Professor Fred, o senhor teve experiência de um pós-doutorado na mesma instituição que o professor Hans, né, que vimos ainda há pouco na reportagem. Como essa experiência influenciou no seu trabalho atualmente? Bem, Bruno, foi um pouquinho mais do que isso. Na verdade, eu fiz o meu doutorado no grupo do professor Hans e logo depois eu fiz um pós-doutorado no mesmo grupo. A influência foi grande, porque o grupo do professor Hans é um dos maiores grupos em química teórica da Europa e provavelmente do mundo, né? Com certeza um dos maiores do mundo. É um grupo que se assemelha a um departamento ou um instituto que a gente tem aqui, somente com professores e pesquisadores da área de química teórica. Lá eu pude conhecer pessoas de várias partes do mundo e tive amigos chineses, búlgaros, romenos, suecos também, e italianos, então pessoas de diversas partes. Isso contribuiu então muito para a minha formação, aprendi muito lá, então foi muito importante para a minha formação acadêmica, né, profissional e também pessoal. Olha, a pesquisa investiga os produtos obtidos pela ionização de camada interna dos átomos e de nitrogênio e oxigênio dos aminoácidos glicina e asparagina e dos dipeptídeos formados por essas biomoléculas. Eu pergunto, Max, o que levou à escolha destes aminoácidos? Bem, a ideia inicial não é nem estudar especificamente esses aminoácidos. A ideia é compreender como que se comporta biomoléculas, como o DNA, por exemplo, quando
interagem com a radiação eletromagnética. Só que é complicado estudar biomoléculas, estudar o DNA, é muito grande, tem muitos átomos, muitos elétrons, então a ideia é estudar a unidade básica. Então nós vamos estudar aí os aminoácidos, os 20 aminoácidos, e compreendendo o movimento desses aminoácidos, como que esses aminoácidos se comportam quando interagem com a radiação eletromagnética, a gente pode compreender como que vai se comportar o DNA, por exemplo. Então a ideia é estudar todos os aminoácidos. Bem, professor, um dos objetivos da análise é a possibilidade da formação de moléculas com características especiais que possam ser usadas como reagentes em reações químicas na obtenção de produtos nobres. Que tipo de produto seria esse? Bem, a ideia aí é a seguinte: a radiação laser geralmente ela é cara. Então, nos nossos estudos, a gente já viu que algumas reações a gente pode provocar ela, pelo menos do ponto de vista teórico nas nossas simulações, a gente pode fazer essas reações no computador e elas funcionam e mostram que o laser é efetivo. Infelizmente, os lasers são muito caros. Então, não adianta eu propor a geração de novos produtos utilizando os lasers se esse novo produto não tiver um valor econômico no mercado, porque existem outras rotas que vão ser mais baratas para se gerar esses produtos. Então, a nossa ideia é justamente, a partir do momento que a gente está pesquisando, a gente vê as fragmentações, formações de novos produtos. Se algum dia, em alguma das nossas experiências no laboratório, nós encontrarmos esse produto especial de alto valor agregado, sim, então isso aí nós podemos pegar esse produto e levar para o mercado e aí sim ele seria viável a comercialização desse produto. Agora, os produtos que nós vimos até agora, que a gente vê formando nos nossos experimentos computacionais, eles ainda não têm esse valor agregado, existem novas rotas. Então, essa ideia, esse objetivo que a gente tem, ele é mais seria uma segunda parte. Primeiro a gente entende como é que fragmenta, depois, será que existe no mercado alguma coisa que é difícil de se obter pelas rotas tradicionais de síntese química? Se existir, então nós podemos empregar as nossas técnicas. Então essa que é a ideia por detrás da obtenção desses produtos nobres com características específicas. Seriam produtos que são difíceis de ser obtidos ou talvez até impossível pelas rotas clássicas da química clássica sintética. Eu pergunto para os dois agora, a gente pode falar de maneira bem objetiva, qual é o maior desafio dessa pesquisa? O grande desafio eu gostaria de ver, hoje o que a gente faz tudo é teórico computacional e a gente está, digamos assim, talvez um pouco à frente do pessoal, dos experimentalistas, e a gente ainda não tem o feedback experimental para a nossa pesquisa. Então, acho que o grande desafio seria os experimentalistas começarem a tentar fazer isso aí no laboratório. É lógico que a gente conversa com os experimentalistas, a gente sabe que existe um gap ainda tecnológico para eles conseguirem fazer e medir o que nós estamos fazendo diretamente lá no nosso computador, mas esse seria o grande desafio. Seria a observação experimental do que nós estamos enxergando na teoria. Maxwell, você enquanto participante, né, dá o seu parecer a respeito Essa disso. interação, né, entre os teóricos e os experimentais já vem acontecendo, né, Fred? Pouco a pouco ela já vem acontecendo. No último ano nós publicamos um trabalho em parceria com um grupo experimental da Suécia então nós trabalhamos de cá, realizando os cálculos teóricos e eles de lá realizando os experimentos. Então, essa interação entre teórico e experimental já vem acontecendo. E já a gente continua, então. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos e os nossos entrevistados vão responder perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente. Identificar o que eu estou lendo. Nome do autor, nome do livro, editora, fazer toda a citação bibliográfica de acordo com as normas da ABNT. Em seguida, com as próprias palavras do leitor, ele redige e diz o que é que o autor falou, com as suas próprias palavras. É um resumo da obra que ele leu.
É importante que nesse resumo, quando ele vai querer citar algum trecho ou alguma frase ou algum exemplo, que ele anote a página, o exemplo, exatamente que ele pretende citar depois. Quando ele usa, por exemplo, um site e ele faz um fichamento do que ele leu num site, num blog, por exemplo, ele tem que dizer que dia que ele leu, em que circunstâncias ele leu, quando é que o blog estava no ar, para que a pessoa possa recuperar essa informação. É uma garantia que você vai citar aquilo que você realmente leu.